mensagem, Números 14, vamos abrir para Números 14, de 1 a 8. Números 14, de 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, agradáveis ao Senhor. O Espírito Santo quer nos mostrar nessa manhã, através da palavra de Deus, princípios de como nós podemos agradar ao Senhor. Princípios bíblicos, não criados por homem, porque o homem, na sua forma de vida, na sua forma natural, não pode agradar a Deus. O povo de Israel foi rebelde, o povo de Israel não conseguiu agradar a Deus. Mas eu tenho agradado a Deus, tu tem agradado a Deus com o tipo de vida que tu tens vivido? Porque nós não somos diferentes deles. A palavra de Deus diz que eles murmuraram contra o Senhor e contra a liderança. Como nós temos nos comportado diante de Deus e diante da liderança que Deus constituiu aqui na igreja? Como nós temos vivido? Qual tem sido o meu relacionamento com Deus? Princípios para agradar a Deus são 100% extraídos da palavra do Senhor. Não há outra forma de agradar a Deus que não seja através da palavra de Deus. Não adianta o pastor pregar, não adianta eu vir aqui trazer o desafio, se aquilo que é dito não entrar no meu coração, na minha mente, no meu entendimento, e eu aplicar na minha vida para que eu possa agradar a Deus. De outra forma não vai poder. Por quê? Igreja, pessoas que digam qualquer coisa que possam ser ditas, não podem trazer o agrado ao Senhor, o agrado a Deus. Assim diz o Senhor, só assim diz o Senhor é que pode agradar a Deus. Do contrário, não há forma de nós agradarmos a Deus. O agrado a Deus. Primeiro, nós vamos ver que a maior parte do povo não agradou a Deus. Nós já lemos ali nos versículos de 1 a 4, e diz que em toda a congregação houve um levante. Então todos de Israel se levantaram contra Deus. É importante frisar, não foi só uma família, não foi só uma pessoa, todos se juntaram contra Deus, desagradando ao Senhor. Versículo 2 diz que murmuraram. Mas que povo de índole rebelde. Mas eu tenho murmurado contra Deus também. Quantas vezes eu na minha vida me encontro numa situação de murmurar contra o Senhor? Versículo 3: por que o Senhor nos trouxe essa terra, que Ele disse que seria uma terra boa? Por que Ele nos trouxe essa terra? Quando existiu a primeira dificuldade, o povo começou a murmurar. E assim acontece conosco. Nós temos um problema, Deus nos abençoa, nós resolvemos aquele problema, glória a Deus. Mas quando vem outro problema, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo de novo? Princípios que margeiam uma vida cristã são princípios de fidelidade, irmãos. A pergunta não deve ser por quê, mas para quê. Há uma diferença muito grande. Quando nós questionamos a Deus por quê, ou qualquer pessoa, parece uma forma agressiva, parece uma forma de questionar que aquilo está sendo injusto para com a minha pessoa. Porque eu sempre vou me considerar o melhor, eu sempre vou me considerar a pessoa mais justa,
eu sempre vou me considerar a pessoa que não merece esse sofrimento. Então eu começo com os porquês, questionando ao Deus Todo-Poderoso. Por que comigo? Mas por que eu estou agredindo ao Senhor? O correto é, para que, Senhor? São palavras que agradam o nosso Deus. Para que, Senhor? E lá em Deuteronômio 8, 2 e 3, o Senhor fala ao povo de Israel quando murmurava, e ele lembra: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar. Para quê? Para te tentar, para fazer saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O homem tem que viver da palavra do Senhor. Então o Senhor não tem os porquês. É para quê? Para te humilhar. Por quê? Porque muitas vezes eu me exalto espiritualmente, sou melhor do que todo mundo, e Deus me derruba para me humilhar, para me mostrar aonde eu tenho que estar na minha condição. Para isso que Deus, para provar, para ver se eu estou fiel e serei fiel diante dessa circunstância difícil que eu tenho que passar. Por isso que o Senhor manda a dificuldade, para saber qual a verdadeira intenção do meu coração nesse relacionamento com Deus. É por isso que o Senhor mandou essas dificuldades para o povo de Israel e ele reclamou. E eu reclamo também quando Deus manda dificuldades, questionando aquele que me salvou, aquele que me ama. E eu questiono: para que, Senhor? Para que não? Por que, Senhor? Para que está dito na palavra de Deus. Então eu preciso meditar na palavra de Deus para não perguntar para Deus o porquê, e sim glorificar a Deus com essa circunstância difícil que Ele está colocando na minha vida. Então, quando usamos o porquê, é no sentido de: eu quero uma explicação, eu não aceito isso, eu preciso saber o porquê, isso é injusto. E quando é o para quê, é o relativo: ó Senhor, realmente eu vou aplicar aquilo que quer me dar de entendimento com toda essa circunstância. Para quê? Eu vou entender, Senhor, e eu vou meditar na palavra do Senhor, vou encontrar o conforto necessário, vou encontrar aquilo que eu preciso para entender o para quê, e me moldar a verdadeira vontade de Deus, me adequar àquilo que a minha vida não tem sido justa. O pastor mesmo prega muitas vezes e diz: o pecado, muitas vezes a tribulação não é porque tu estás em pecado, não. A tribulação é para te aperfeiçoar. Deus não quer o nosso mal, mas Deus quer o prazer da comunhão. Deus quer saber de nós se o nosso coração está íntegro com Ele quando eu estou passando por dificuldade, e eu vou buscar verdadeiramente nele o conforto e a segurança para continuar fazendo a vontade de Deus, e não murmurar, e não questionar esse Deus maravilhoso que me salvou. Quando usa para, Deus está dizendo: tem um propósito, meu filho. E se tu passares por esse propósito firme, vai experimentar as bênçãos de Deus em todas as áreas da tua vida, porque Ele vai ter prazer em te abençoar, em razão dessa prova. O meu coração, Senhor, seja conforme a tua vontade. Esse deve ser o comportamento daquela pessoa que agrada a Deus. É difícil, irmãos. É difícil, mas nós precisamos praticar. Romanos 9:20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou: por que fizeste isso? Somos barro na mão do oleiro, e se Ele nos formou, Ele tem o direito de nos aperfeiçoar, e se preciso for nos quebrar e nos moldar de novo, para que nós possamos ser mais úteis na obra do Senhor. É para quê? É para eu ser melhor, Senhor. Eu preciso ter esse entendimento, para ser melhor na minha fidelidade aos cultos, para ser melhor amando as almas perdidas com o evangelismo, para ser melhor orando pelos irmãos que passam por
dificuldades, e não só pelos meus próprios interesses, porque é muito fácil eu orar pedindo para mim, mas eu tenho intercedido pelo meu irmão que está nessa dificuldade, para melhor contribuir com a obra do Senhor, em todos os sentidos, me doando mais, fazendo a vontade do Senhor. Versículo 3: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Aqui o povo está aflito, mas Deus tinha um propósito, e o povo não entendeu o propósito dessa aflição, preferiu reclamar. A vida cristã, irmãos, não é fácil. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador, não é prometido facilidade, mas é prometido companhia daquele que nos salvou, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos ajudar, Ele vai nos conduzir de forma prudente, para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida. Deuteronômio 8, 17 a 19: e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço adquiriram este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu conselho que gerou teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses, e servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Então Deus aqui estava provando esse povo, para ver se realmente esse povo iria confiar nele diante da dificuldade, ou iria voltar como queria voltar para servir aqueles deuses lá, que serviram durante o período lá no Egito. É por isso que eu mando a dificuldade, para ver o que está no teu coração, não para o teu mal. Deus precisa saber o que está no nosso coração. Nós, mesmo que queiramos esconder de Deus, nós não podemos esconder. Posso esconder da minha esposa, do pastor, dos meus filhos, mas de Deus eu não posso ser hipócrita diante dele, porque Ele sonda, e quando Ele manda uma prova, é para esse fim, para ver o propósito verdadeiro do meu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o entenderá? Deus, porque Ele sonda, Ele esquadrinha o coração, e é através da provação que Ele vai ver o que está lá. Então quem aceita Cristo como Salvador, tem uma nova vida, é uma nova criatura, mas vai passar por grandes provações. Por quê? Porque Deus vai querer te aperfeiçoar, Deus vai querer tirar toda a impureza que ainda existe daquele velho homem, de forma cíclica, porque não é num piscar de olhos que a tua vida vai mudar, ela é transformada num piscar de olhos, no momento que tu crê, ela é transformada, mas moldada, o caráter verdadeiro que agrada a Deus, somente através do tempo. Até quando? Até quando aconteceu com a irmã Ionara, hoje que ela faleceu, até o dia que eu vou falecer, ou que o Senhor venha nos ares para arrebatar a igreja, até aquele dia, é uma constante transformação, um aperfeiçoamento à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus permitirá então essas aflições para ver o desejo do nosso coração. O apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que fez tanto mal ao povo de Deus, era um religioso, era um israelita, hebreus dos hebreus, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor de toda a lei, mas perseguia a igreja. Por quê? Porque não tinha o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Mas no momento que recebeu a Cristo como Salvador, recebeu o Espírito Santo de Deus, teve somente seu coração transformado. Aí passou de perseguidor para perseguido. E é narrado lá em 2 Coríntios 11, 22, quando ele começa a relatar: também eu sou ministro de Cristo, muito mais que todos, falo como fora de mim, em trabalhos muito mais, em aflições, em açoites, em prisões, perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos
dos da minha nação em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos de falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, fome, sede, jejum, frio, nudez, muitas vezes. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada vez mais o cuidado que tem por todas as igrejas. Quem me enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Um homem forte, mas que sofreu na carne pela obra do Senhor. Um homem que passou na sua jornada cristã por enormes dificuldades, mas nunca murmurou contra o Senhor. Nunca levantou a voz dizendo: por que, Senhor, eu? Porque comigo? Tu me transformou, abandonei tudo, estou te servindo. Por que está acontecendo comigo isso, Senhor? Eu sou tão leal, sou tão fiel a Ti. Não. Se tiver que me gloriar, vou me gloriar na minha fraqueza. Sabia qual era o propósito de Deus com a sua vida. Sabia que a sua lida nesse mundo era passageira. Mas tudo aquilo que ele fazia para a glória do Senhor. E ele pôde dizer lá em 2 Timóteo 4,6: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Tinha um propósito. E Deus, com tudo isso que ele passou, não precisava sondar o coração dele, mas sondou o coração desse homem. E ele se aperfeiçoou na fraqueza para a glória de Deus. Que possa ser o meu desejo, irmão, e o seu desejo, buscar, não reclamar do Senhor, mas glorificar a Ele como glorificou o apóstolo Paulo, com tudo aquilo que ele passou. Lembre, é passageiro, não tem idade para morrer, qualquer idade é para morrer. E o salvo precisa remir o tempo, precisa ser uma bênção nas mãos de Deus, precisa aproveitar ainda o tempo que Ele dá de vida útil nesse mundo. Preciso trabalhar, preciso sustentar meus filhos, precisa. Tudo isso é preciso, mas isso não pode sobrepujar o tempo que tu tens para servir a Deus. Ah, mas tu está falando isso agora porque tu já é aposentado. Eu sempre usei isso como princípio para a minha vida. Mesmo quando eu trabalhava na Coca-Cola, em que a pressão era grande, que eu tinha que remir o tempo lá também, mas eu sempre tinha um tempo que me aproximava de Deus, para fazer aquilo que apraz ao Senhor, seja profissionalmente, seja em família, seja na igreja local. Combater o bom combate, guardar a fé, até que a carreira possa ser o nosso desejo. 2 Timóteo, então, nos exorta, esse homem que teve a visão das coisas espirituais, não porque era apóstolo, não porque privou da presença do Senhor, porque viu o Senhor pessoalmente, não porque aprendeu com o Senhor diretamente, mas porque teve a visão espiritual das coisas que agradavam ao seu Senhor, glorificou o Senhor em toda a sua carreira. Vemos coisas desafiadoras na Bíblia. A palavra de Deus nos mostra o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Agora eu preciso abrir a palavra de Deus, meditar para poder entender aquilo que eu tenho feito, se é ou não de conformidade com o que agrada ao meu Senhor. Versículo 4 diz: e dizíamos aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito, porque estamos sofrendo muito aqui. Imagina, irmãos. O contexto aqui é que quando aqueles espias voltaram, ali no capítulo 13, de espiar a terra, e trouxeram as notícias de que a terra era boa, como o Senhor tinha prometido, só que eles começaram a ver coisas que não existiam. Olhar que aquele povo era um povo gigante, que aquele povo estava bem armado, mas se Deus prometeu dar, e é boa, eu tenho que confiar que Deus já me deu. E o povo preferiu levantar um líder para voltar para o Egito, ao invés de ter esse líder para levá-los até a terra. Chegaram até próximo, e agora começaram a fazer bobagem. Isso acontece conosco também. Por quê? Porque nós corremos com ímpeto. E às vezes dá aquele baixo astral e nós começamos, que nem o povo aqui, a murmurar, e ao invés de confiar no Senhor, querer fazer do nosso jeito. Sofremos, vamos morrer, seremos presos, dizia o povo. O povo aqui
quando começa a dizer que quer levantar um líder, está elogiando Moisés. Mas como assim? Está elogiando, sabe por quê? Porque Moisés refletia a santidade de Deus. Lembra lá que quando ele subiu para ver as tábuas dos mandamentos, que ele tinha que colocar um véu no rosto porque refletia a luz, a imagem do Senhor? O povo não queria um homem assim liderando. Então está elogiando no momento que eles querem, vamos levantar um líder, porque eu não quero Deus na minha vida. É o que o povo está dizendo aqui. Eu não quero servir a Deus. Porque quando o líder mostra Deus na sua vida, ele tem que ser copiado, mas o povo não queria copiar. Porque é diferente quando o líder quer ser o exemplo. Mas se o povo não quer aceitar, não tem o que ser feito. Só a mão pesada de Deus, como aconteceu sobre esse povo aqui, que nós já vamos ver logo em seguida. Levantemos um capitão. Não queremos mais esse líder. Ele é muito santo. Ele reflete muito esse Deus. Quer dizer, por que não confiar? Se a liderança está confiante. Moisés é tão certo, tão honesto, tão chegado a Deus, que eu não quero ele como exemplo para a minha vida. Copie esse tipo de exemplo, irmãos, para a tua vida. Porque esse é o tipo de exemplo que agrada a Deus. Não copie o teu colega na empresa, não copie um jogador de futebol que está em moda, não copie um ídolo de novela. Copie um líder, copie alguém que está realmente refletindo a imagem do Senhor. Eles queriam voltar. Constituamos um líder e voltamos para o Egito, ou seja, vamos voltar a viver conforme o curso do mundo, porque lembra, eu preguei no domingo à noite Egito igual a mundo. Vamos voltar para lá. Lá nós nos sentimos bem. Sabe por quê? Lá nós fazíamos o que bem achávamos que era bom aos nossos olhos e ninguém nos corrigia. Porque quando nós estamos em pecado, aí sim, Deus manda muitas vezes circunstâncias difíceis para que nós possamos confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado e reconstituir a comunhão com o Senhor. 1 João 1,9. Ele é fiel e justo, por isso que muitas vezes ele manda circunstâncias, mas não que toda circunstância seja porque eu estou em pecado. Precisamos ter esse discernimento espiritual que esse povo aqui não teve. Então, ao invés deles ver realmente estamos em pecado, vamos seguir o nosso líder, não, eles preferiram voltar para o Egito. Queriam voltar à idolatria, queriam voltar à ganância, à prostituição, a tudo aquilo que não agradava a Deus. Lá nós vamos viver tranquilos. Irmãos, vida cristã não é pastor cobrando como eu estou agindo. Não é isso. O pastor pode até, algum momento na nossa vida cristã, chegar e, em razão de alguma atitude nossa, encostar e dizer alguma coisa. Mas vida cristã não é isso. Vida cristã é Deus olhando aquilo que nós estamos fazendo, se agrada ou não a Ele. É diferente. Porque foi Ele que nos salvou, não foi o pastor. O pastor é um instrumento de Deus, através da mensagem que é pregada para a salvação de pessoas. Mas é o Espírito de Deus pela palavra que salva. Mas ele tem poder de Deus para nos admoestar. Através do quê? Palavra. Porque é aqui que mostra 100% daquilo que eu devo fazer para agradar a Deus. E se ele está agradando a Deus, como Moisés estava, ele tem poder para corrigir. Corrigir não, pregar para que a palavra de Deus nos corrija. Mas eles queriam voltar ao mundo. Isso aí falou Estevão quando estava sendo martirizado, lá quando ele começa a contar toda a história de Israel, lá em Atos 7,39, ele diz: a qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração tornaram o Egito. Então o primeiro passo foi o coração querer o mundo para depois voltar fisicamente para o mundo. É o que aconteceu com o povo. O povo aqui, quando está dizendo para Moisés: Moisés, nós queremos um novo líder para voltar, o coração deles já tinha voltado muito antes. Agora aqui, só fisicamente eles queriam fazer aquilo que já na mente e no coração havia sido feito. Então o problema na igreja de hoje, irmãos, é quando alguns querem obedecer a palavra de Deus e são retalhados por aqueles que não querem obedecer. A questão não é que eu não quero obedecer, é que eu não posso obedecer, é que eu não quero obedecer. Todos podem. Agora, eu quero para a minha vida é diferente. Ninguém é obrigado. Mas graças a Deus, porque
nós que estamos aqui escolhemos obedecer a palavra do Senhor. Se não em toda a nossa jornada cristã, mas na boa parte ou na maior parte. Eu já dei testemunho para os irmãos. Eu, durante 9 anos, não quis obedecer a palavra do Senhor. Fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Deus me repreendeu. Sofri consequências duras na minha vida. E eu entendi que o propósito era voltar para os caminhos do Senhor. Deus poderia ter tirado a minha vida? Poderia, mas foi misericordioso. Louvo a Deus porque hoje não sou melhor do que ninguém, mas tenho esse entendimento de que Ele precisou me quebrar para que eu pudesse estar aqui hoje. Senão, estaria andando no Egito, conforme o curso deste mundo. Salvo? Sim, mas não dando glória a Deus, fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Não quero para mim uma vida de tribulações, não quero para mim uma vida de aflições, quero uma vida folgada. Vamos voltar para o Egito, lá que é o nosso lugar. Chega desse Deus aqui que só traz problema para mim. Foi o que o povo falou. E é o que nós muitas vezes falamos com as nossas atitudes. Versículo 5, olha Moisés. E então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, caíram no chão, perante toda a congregação dos filhos de Israel. Esse homem que parecia muito santo, olha só, caiu diante de Deus, da congregação. Em versículo 8, olha o que ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra que Ele tinha jurado, terra que manda leite e mel, não a dará, se Ele se agradar de nós. Então, o que está acontecendo aqui, povo, é porque Deus não está se agradando de nós. Foi o que Moisés falou para esse povo. Não precisa constituir um líder para voltar. Traz o teu coração para diante de Deus, porque Ele sondou e viu que não está agradando a Ele. Por isso que está acontecendo tudo isso. Agrada a Deus e Ele vai abençoar, vai dar essa terra. Se o Senhor se agradar, a grande pergunta: o Senhor tem se agradado de mim? Da forma como eu tenho vivido? Não pense em mim ou nos outros, pense em ti mesmo. Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Elegemos novos políticos com o intuito de que nos agradem nas suas decisões. Por quê? Porque os anteriores não estavam agradando. Não agradaram. Elegemos um novo presidente, por quê? Porque os anteriores não estavam agradando. E assim acontece com Deus. Deus quer crentes que agradam ao Senhor. 1 Coríntios 10:5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto dos seus corpos. A maior parte deles, não foi uma família, não foi duas, foi a maior parte deles. A maior parte deles não agradou ao Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos escolhem entrar. Poucos são quem? Aqueles que querem agradar a Deus. Aqueles que não querem agradar a Deus vão por esse caminho espaçoso, porque preferem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Lucas 13:25, quando o pai de família levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo eles disseram: não sei de onde vós sois. Isso será dito para aqueles que podem hoje entrar pela porta estreita, como o povo de Israel pôde entrar e não quis, preferiu voltar para o mundo. O dia que estiver no mundo, quando a coisa endurecer, fechar os olhos aqui nesse mundo, passar para a eternidade sem Cristo, vai dizer: mas eu estava lá na igreja, mas Senhor, eu ouvi a mensagem. Passou a vez. Entra pela porta estreita hoje. Faz aquilo que agrada a Deus hoje. Aceita Jesus Cristo como Salvador hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Não vos conheço, o Senhor dirá. Passe pela porta estreita. A palavra de Deus diz que a maior parte deles não pôde agradar ao Senhor. E a Bíblia diz que esses morreram no deserto. Quem são esses? Aqueles 603.550 que foram recenseados no primeiro recenseamento lá da saída do Egito,
que depois dessa murmuração aqui, de 20 anos para cima, do capítulo 13, que disseram que a terra não era uma terra boa, que murmuraram contra o Senhor, esses corpos ficaram no deserto, exceto dois, Josué e Caleb. Caleb também, né? Esse vai para o céu. Porque vai ser ensinado na palavra do Senhor e quando puder vai aceitar Jesus Cristo como Senhor. Os demais não agradaram. Então, de todos os homens de 20 anos para cima, somente dois agradaram. Inclusive Moisés desagradou o Senhor. Por quê? Porque ele não chegou lá na terra. Lembra disso, né? Não é o assunto aqui. Um homem santo, um homem puro. Mas em algum momento da vida, o Senhor cerrou, não. Tu não deu glória a mim. Tu vai ver a terra de longe, mas tu não vai entrar lá. Josué vai entrar lá. Foi para a presença de Deus? Foi. Mas em algum momento da vida não foi 100% diante do Senhor. 603.550 morreram porque não agradaram ao Senhor. Imagina, irmão, se isso acontecesse na igreja local hoje. Se todo aquele que não estivesse agradando a Deus, mas estivesse sentado nesses bancos aqui, se Deus resolvesse nos ceifar hoje, eu não estaria aqui, com certeza. Eu não estaria aqui hoje também. Já teria partido para a eternidade muito tempo atrás. Mas nós precisamos procurar viver como Moisés, com a certeza de que estaremos na glória eterna. Não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo nos salvou. Mas Deus é tão fiel, Deus é misericordioso. Versículos 22. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no deserto e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Versículo 23. Não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Versículo 29. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que dentre vós murmureis contra mim. E versículo 30, não entrareis pela terra, a qual levei a mão que vos faria herdar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E o interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela é tão fiel. Imagina, 40 anos se passaram no deserto para que esses 603.000 homens morressem de pragas, né? Se olhar lá em Êxodo 32, quando fizeram o carnaval lá do bezerro, lá morreu uma penca, depois morreu mais com outras pragas, quando Moisés levantou a serpente também para parar aquela outra pestilência que aconteceu, e tantas outras, tudo por causa da murmuração. Tudo por causa da murmuração. Continuava sendo murmurante o povo. Mas Deus é fiel. Se esses 603 morreram, aqueles que tinham menos de 20 anos envelheceram. Como é que eles iam entrar lá e guerrear com aqueles homens que eles precisavam guerrear para poder entrar em Jericó? Como eles fariam isso? Fidelidade de Deus, irmãos. Além desses que cresceram e envelheceram, Deus levantou homens de uma nova geração para poder cumprir o seu propósito. Então, há uma renovação na igreja local também, para que mais pessoas possam chegar, ouvir a palavra, aceitar, para continuar fazendo a obra daqueles que já partiram para a eternidade, como nós vimos na semana passada, como a Eva e outros que estão partindo, para que o propósito de Deus seja atingido. Versículo 46 de Números 1 e 32 de Números 2. Deus levantou entre os que cresceram de 20 anos para cima e os que nasceram mais 601.730 pessoas. Foi o número daqueles que participaram do segundo recenseamento, depois de todas as pragas, depois de ter consumido toda aquela geração. 601.730 pessoas capazes para a guerra.
e capazes para a guerra é 20 anos para cima, que poderiam empunhar uma arma e pelejar pelo Senhor. E eles não precisaram nem levantar a arma, porque só com o brado daqueles homens, daquele povo, os muros caíram e eles dominaram o povo. Deus faz os seus propósitos, mesmo que muitas vezes nós queremos ser infiéis. Ele vai levantar pessoas para serem fiéis. Se tu não tens sido fiel, eu não tenho sido fiel, não tenho agradado a Deus, saiba que gerações estão chegando que vão agradar ao Senhor se nós não temos sido. Mas que nós possamos nos manter firmes para mostrar para as futuras gerações como eles devem servir e agradar a Deus. Nós sermos modelos, porque nós vivemos vidas que espelham o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo nesse mundo corrompido, nesse mundo que nos persegue, nesse mundo que nos aflige, mas que nós temos prazer em servir ao nosso Deus. A maior parte não agradou, mas Deus levantou outros para que pudessem fazer aquilo que agrada ao Senhor. Como posso saber se eu estou agradando a Deus para nós concluirmos? Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Servir a Deus agradavelmente, com que? Reverência e piedade, com amor àquilo que nós fazemos para o Senhor, reconhecendo que nós não merecíamos, mas que Ele nos salvou em Jesus Cristo. Essa é a forma que nós devemos servir ao Senhor, com temor, agradavelmente, não porque o meu pai me pegou e me trouxe imposto hoje para estar aqui na igreja, não, porque eu tenho prazer, seja criança, seja jovem, eu tenho prazer em chegar e adorar esse Deus maravilhoso que me salvou, agradavelmente. Então a palavra de Deus nos mostra 100% de como eu posso servir ao Senhor, de forma agradável, fidelidade, comunhão, santidade, querendo melhor na comunhão com os irmãos, tendo prazer na comunhão com os irmãos, primar pela comunhão com esses irmãos, e não primar por estar hoje comunhão com outras pessoas. Não que eu não possa ter comunhão com essas pessoas, devo ter, mas em dia de culto tem que primar para estar com os irmãos, para adorar esse Deus maravilhoso. Esse é o meu lugar. Eventualmente tem um evento, sim, vai lá naquele evento, mas não pode ser contínuo na minha vida. Eu tenho na palavra do Senhor a forma que eu posso agradar ao Senhor, servindo. Não é obrigação do pastor, dos diáconos, é de todos nós, dele também, mas de todos nós. Em união, celebrarmos o dia do Senhor, agirmos de forma a agradar ao nosso Deus. Se Deus fosse o nosso patrão, como nós temos patrão na empresa que nós servimos, pela minha atitude que eu tenho para com Deus, será que eu estaria empregado? Eu tive uma atitude que não foi uma atitude conveniente para o meu patrão quando eu estava na Coca-Cola. Ele me demitiu. Ele não pensou duas vezes. Não me serve mais. Me demitiu, não pensou. Como tem sido com Deus? A minha atitude? Eu tenho agradado ao Senhor? Tenho trabalhado? Ou por meu emprego secular eu dou a alma e para Deus eu dou o resto? Como tem sido o meu comportamento? Não podemos, no emprego secular, ser um mau testemunho, fazer aquilo que nos compete fazer para aquela responsabilidade pela qual nós somos contratados, mas nós não podemos deixar a obra do Senhor nesse segundo plano. Precisamos ser agradáveis ao nosso Senhor, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Cada um dará conta daquilo que tem feito, ou de bem ou de mal, da forma como eu tenho vivido neste mundo. Um dia eu vou dar conta, porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta, conforme diz 2 Coríntios 5:12. Que possa então, meu irmão e irmã, ser a minha vida uma vida não de murmuração, uma vida que eu entenda o propósito de Deus verdadeiramente, e se eu estou em pecado, eu abandono o pecado. E se Deus está me provando e eu não estou em pecado, que eu tenho consciência que eu não estou, dê glória a Deus. É difícil? É, mas dê glória a Deus. Por quê? Porque Ele quer o melhor para ti, para mim. Ele está nos aperfeiçoando, porque as pessoas estão olhando para nós
E pela nossa atitude elas podem ser ganhas para Cristo, porque eu tenho sido fiel, eu tenho sido Moisés, santo em tudo, mesmo o mundo caindo sobre mim, mesmo as coisas não sendo como eu quero, mas eu dou glória a Deus. Agradáveis são Senhor. É uma escolha diária que eu possa escolher aquilo que agradece. Amém? Vamos orar. Senhor, nós chegamos pela graça pela tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, a nossa falta de fidelidade, a nossa falta de santidade muitas vezes, ó Deus, a nossa falta de confiança na tua palavra, que ela possa ser a nossa regra, conduta de vida, para que nós possamos reunir o tempo, Deus, vivendo uma vida que te agrada, para que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador possam reconhecer Jesus Cristo também diante. Se nós temos alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, possa nos procurar ainda hoje, Deus, e entender através da tua palavra a forma como pode viver uma vida que te agrada. Em nome de Cristo, amém.